quase que Denis fazer eu chorar aqui, né? Então é ruim isso. Vamos ver se a voz fica boa. Primeiro, agradecer ao Denis a confiança. Não sei se está bom o som aí, o meu retorno está ruim. Agora melhorou um pouco. Agradeço, Denis, a confiança, também a oportunidade de estar aqui falando com todo mundo. E é fácil para mim contar a minha história, porque é a minha história, né? Eu vivi isso daqui. Então, ele já ouviu falar várias vezes, para não ficar tão chato para ele, eu mudei algumas coisas. Até para não ficar tão chato para mim, porque é muito chato contar a mesma história sempre do mesmo jeito. Então, a ideia é o quê? É contar, como eu sempre falo com quem, até empreendedores, colegas meus que têm empresas, que eu acho que o problema nunca é dinheiro. Muitas vezes, até agora de manhã aqui, falando com um colega nosso, ele falou, mas a gente não tem tanto dinheiro para fazer isso. Eu nunca tive dinheiro para fazer minhas coisas. Até hoje. Não tenho dinheiro. Sempre que eu quero fazer, falta dinheiro. Até hoje. Então, eu estou acostumado com isso. Não sei se é porque eu estou acostumado com isso. Então, assim, eu acho muito limitante quando alguém fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Dinheiro tu cria, dinheiro tu inventa, dinheiro aparece. Se tu tiver uma ideia boa, tem um monte de gente que tem dinheiro e não tem a ideia. Eu acho que a ideia é muito melhor que o dinheiro. Dinheiro, tem um monte de gente que tem dinheiro e não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Mas aqui é um pouco assim, só para falar, eu sou cofundador da Web Continental, que é aqui do Sul, então alguns de vocês conheçam, é um varejo online, que quando eu comecei ele, o pessoal falou, tu é louco, tu vai vender a tua casa para investir no online há 10 anos atrás e vai competir com Magazine Luiza, Americanas, tá? Ninguém vai passar cartão na internet, tu é louco, tu vai quebrar. Então, uma coisa assim, quando tu confia numa ideia, tu não pergunta para os outros, tu confia na tua ideia. Porque se eu perguntasse para os outros, eu não teria feito mesmo. Porque de 10 pessoas que eu perguntava, 10 falavam para mim não fazer. Porque eles não tinham a visão que eu tinha. Isso em primeiro lugar. Não que não é claro, ninguém vai fazer loucura aqui, eu contratar construção, não vou ouvir ninguém, não é isso. É que tu tem que acreditar em alguma coisa, né? Tem que acreditar. Eu sou um cara de fé, eu acredito. Então, quando eu fundei a Web Continental também, dinheiro, vou contar a história aqui. Depois de algum tempo, eu comecei a estudar sobre SEO e marketing digital, na época que ninguém falava. As pessoas achavam que ninguém ia passar cartão na internet, e o começo foi bem difícil mesmo. Eu fiz fundei o portal Web Ar-Condicionado, porque o nosso produto principal era ar-condicionado, e eu só tinha uma ideia que eu queria indexar melhor o meu produto de ar-condicionado. Isso acabou virando um negócio anos depois. Depois eu fundei, junto com o Juliano, a Web Global. O Juliano está aqui, meu sócio. Ele tem 24 anos, acreditou na ideia, acreditou em tudo. Ele tinha 20 anos, tinha 19, não tinha feito 20 ainda na época. E era estudante, então, pegando a deixa do Denis, não pensava em empreender e acabou aceitando o desafio. Sou diretor da Bicom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, lá que eu tenho prazer de participar. Aprendo muito com eles lá. Então, já estou há 9 anos trabalhando em e-commerce. E e-commerce, por ser uma coisa nova, tu fala que está há 9 anos trabalhando, tu virou um dinossauro já, né? Daí, quando eu vou na palestra do Marucho, ele está há 16 anos no e-commerce. Então, daí tu vê assim que a gente tem muito para aprender. Então, pessoal, como tudo começou? Tudo começou de uma necessidade. Eu tinha necessidade de mudar de ramo de atividade. Eu já tinha trabalhado com várias outras coisas, sempre empreendi de algum jeito, eu não existia a palavra empreendedor na época, eu sempre tentei fazer alguma coisa. E eu sempre fui muito adepto ao risco e a ganhar comissão, e coisa. Sempre tive um perfil comercial e vendedor. Então, eu trabalhava há 10 anos no ramo de entretenimento adulto, digamos assim.
Todo mundo pensa bobagem, né, quando o cara fala em entretenimento adulto, mas não era nada disso que vocês estão pensando. Eu trabalhava com bingos, né, há 10 anos. Eu era muito bom no que eu fazia. Só que o governo proibiu. Então, eu tinha que fazer outra coisa. Então, foi por isso a necessidade de mudar de ramo, de se reinventar. E eu sempre tive isso comigo. O mundo gira, a gente tem que estar sempre se reinventando. E quem me conhece sabe que eu não me considero um sucesso até hoje. Eu considero que eu estou aprendendo e que tem muito que fazer. Quando alguém assim mais íntimo me pergunta assim, cara, eu nem comecei. Daí tem um amigo meu que fala assim, então começa logo, porra, porque começa, então. Mas eu acho que a gente tem muito que evoluir sempre. Então eu inventei, não foi inventei, eu olhei no mercado o que estava acontecendo. Eu fiz uma pesquisa de mercado, quem já leu o livro do Richard Branson, ele fala muito sobre isso, que é pesquisas, ele fala que as pesquisas que ele faz, é ele e a família dele, que se ele acha que o serviço é ruim, ele acha que tem uma oportunidade ali. Então, são pesquisas muito empíricas, mas são verdadeiras. Não é um papel com um número. E eu fiz uma pesquisa desse jeito na internet, que eu sempre fui apaixonado por internet, e hoje eu acho que quase todo mundo mas há 10 anos atrás muita gente criticava, sai da internet, sai da internet. Até hoje a gente fala isso, né? Mas eu adorava muito, eu pesquisei bastante na internet e vi que nos Estados Unidos estava um movimento de e-commerce. Gente vendendo pela internet, e no Brasil já tinha o Submarino, e tinha algumas coisas. E eu pensei, só que os Estados Unidos estava bombando, e aqui, tu falava com as pessoas falavam, não, passar cartão não, capaz, não. E eu pensei, pô, aí é uma coisa legal. Se nos Estados Unidos está acontecendo isso hoje, bombando, isso vai acontecer aqui. Mas essa era toda a informação que eu tinha. Eu queria trabalhar num ramo que eu não sabia nada. Então, eu achava que era um bom negócio. Então, eu fiquei 1 ano estudando tudo que aparecia de e-commerce. Não tinha nenhum livro. Isso foi antes de eu começar a Web Continental. Então, eu fiquei fazendo outras coisas, tentando fazer as coisas para arrumar um dinheiro, mas eu fiquei esse ano inteiro estudando sobre e-commerce. Não tinha livro, não tinha nada, eu comprei o único livro que tinha, que eu tinha achado, e ficava lendo artigo na internet. Esse era o meu estudo. Hoje tem tanta coisa legal aqui na internet, tem tanta coisa, o conteúdo está muito vasto, é muito fácil tu ganhar essa primeira velocidade que eu levei tempo para ganhar. E eu cheguei a uma conclusão simples, também nada de genial. A conclusão que eu cheguei era a seguinte, cara, deve ser difícil vender na internet. Imagine eu não tinha produto nenhum, imagine eu ter que comprar um produto, estocar, vender, vai ser difícil, vai ser mais difícil ainda, vou ter que me preocupar com estoque, produto, caixa, com um monte de coisa. Então, eu cheguei a uma conclusão que eu precisava de um parceiro. Alguém que tivesse o produto, tivesse todo o negócio, já estivesse trabalhando, vendesse qualquer coisa e que não vendesse na internet. Como ninguém vendia na internet, era fácil, né? Ninguém vendia na internet, todo mundo vendia alguma coisa. E eu pensei, mas eu vou bater na porta de alguém e vou dizer, cara, eu quero vender na internet. O cara vai achar que eu sou louco. Primeira coisa. Segunda coisa, ele vai dizer, o que tu conhece? Eu vou dizer que nada. Daí ele vai dizer, o cara é louco mesmo. Eu achava que ele é louco, mas ele é louco. E depois ele ia perguntar assim, e qual o teu plano? Eu vou dizer, não tenho plano, eu quero vender na internet. Mas eu pensei, então, como é que eu quebro essa primeira barreira? Procurando quem me conhecia. Como eu conhecia muita gente, muitos empresários de vários ramos, eu pensei assim, vou procurar gente que me conhece, que sabe da minha história, sabe que eu sou um cara que batalho, que eu sou um cara, enfim, que tento fazer alguma coisa. E procurei 3 parceiros, 3 empresas aqui de Porto Alegre, que era mais fácil, até porque eu conheci o pessoal daqui. A primeira empresa falou assim, isso é muito legal, tal, eu já tentei vender na internet, mas não dá certo, ninguém compra. Eu já desativei o site, até paguei, mas não deu certo. Não vende, não quero, obrigado. Mas é um bom negócio, mas não quero. O segundo falou parecido, só falou o seguinte,
cara, isso é um bom negócio, mas a empresa está envolvida com uma expansão, a gente está com outros negócios, a gente não tem tempo para nada. Não, obrigado, não quero. A terceira disse que era muito boa ideia, enfim, mas que também não tinha interesse porque achava que ia ser difícil e não queria. Daí eu fiquei uma semana envolvido falar com os três. Claro que eu tinha preparado um planinho, não cheguei assim sem nada, né? Mas não convenci ninguém. Daí eu pensei, cara, se eu não convenci quem me conhece e quem tem empresa, eu não vou convencer ninguém que não me conhece. Daí fazer um business plan e tudo, não vai rolar. Daí eu pensei, cara, eu tenho que ser mais agressivo na minha proposta. E pensei, desses três, quem é que eu tinha mais oportunidade de vender a ideia? Por isso que eu acredito muito em ideia. Pensei, o primeiro. Por que o primeiro? Porque o primeiro ele já tinha uma predisposição. Ele já tinha tentado e não tinha conseguido. Então ele já pensou nisso. Então é muito mais fácil tu falar com alguém que já pensou sobre o assunto. E eu fui lá no primeiro, a empresa dele era em fora, era Continental Ar-Condicionados. E fui lá, falei com ele, ele não queria investir, toda coisa, eu fiz uma proposta para ele irrecusável. A proposta era mais ou menos assim, olha, quanto que vende uma franquia boa tua? Eu tinha 20 e poucas franquias. Uma boa vende 150 mil por mês. Daí eu disse, então tá, então vamos fazer o seguinte, eu faço e-commerce para ti, eu banco, tu me dá só uma sala, telefone, internet, e quando vender 150 mil, tu me ajuda na despesa. E quando vender tantos mil, tu me ajuda com tanto. E quando vender tantos mil, tu me paga tanto. Eu não tinha nem noção de como eu ia fazer. Mas eu sabia que eu queria muito. Eu tinha uma coisa comigo. Se o pessoal vende, eu vou vender. Eu tenho uma empresa, agora tenho um produto. Não tive que comprar estoque. Na minha cabeça, eu estava fazendo um bom negócio porque era barato. Era mais barato que eu tentar fazer tudo. Eu tinha uma empresa para... Hoje, se eu oferecer para mim... uma empresa que não vende na internet, para mim vender na internet por comissão, eu fecho com qualquer um. Entendeu? Porque todo mundo me conhece, eu tenho uma história, tenho meu case. Mas há 9 anos e meio atrás, era bem mais difícil, ninguém acreditava. Não culpo também ninguém por isso, mas também a internet era outro momento, né? Então ele aceitou porque ele, cara, eu não tenho nada a perder, no pior das hipóteses eu tenho um outro canal para vender. E foi assim. Para vocês entenderem a dificuldade, eu coloquei aqui a primeira venda, e o começo sempre é difícil. Eu entrava na empresa umas 7 da manhã e saía, sei lá, 10, 11 da noite. Ficava estudando sobre internet e brigando com o fornecedor para colocar o site no ar. É isso que eu ficava fazendo. Como eu tenho algumas vantagens, que minha origem é programação, daí eu já tinha feito um curso de PHP, o site era em PHP. Na época, todo mundo falava que eu devia usar ASP, porque o ASP era a linguagem proprietária, não sei o quê, as grandes empresas usavam ASP. E eu falei, não, quero um que não tenha custo e onde eu possa também ter domínio. Hoje em dia, o que é o ASP? ASP nem existe, né? Mudou de nome. E o PHP praticamente dominou, né? Então, eu fiz uma escolha boa aí também. Mas eu fiz por valor e por autonomia, para eu poder mexer em alguma coisa. A gente colocou o site no ar e tal. A gente levou 6 meses para fazer a primeira venda. Então, hoje, tu coloca um site no ar, vocês vão estudar sobre marketing digital, gasta um pouquinho de dinheiro no Google, ou dinheiro, ou Marketplace, ou sei lá, vocês vão falar sobre tudo isso durante o dia, eu não vou falar sobre isso. Tu vende amanhã, daqui a uma hora, coloca um site de R$50 no ar, pago lá, alguma coisa tu vai vender, se isso vai ser um sucesso não, daí tem mais 1 milhão de variáveis, mas digo assim, eu levei 6 meses para fazer a primeira venda. E a minha primeira venda, o site não aceitava cartão. Porque naquela época não tinha os integradores, e eu estava brigando há 3 meses com isso, que eu tinha uma empresa, que tinha um histórico e tudo, para ir alguém lá que eles tinham que olhar se o e-commerce não era fraude, para poder liberar o cartão, e ninguém ia, e era assim que funcionava as coisas nessa época. Então foi assim que nasceu a Web Continental. E como eu queria fazer uma coisa web, e o nome da empresa era Continental,
O nome saiu disso daí. Foi no final de semana. Eu queria comprar um carro e eu vi que tinha o nome Web Motors. Eu pensei, pô, Web Motors, Web Continental. Simples assim, né? Então, essa é a origem do nome Web Continental. E depois tem o Web Ar-Condicionado e o Web Global, também tudo pensando, pô, eu quero trabalhar com um negócio web. Então, aqui para quem não conhece o site, esse é o site da Web Continental. O nome da palestra até está de 1 a 1 milhão, né, num dia. Eu vou contar mais ou menos como é que isso começou a velocidade, mas já está desatualizado. No Black Friday a gente bateu o recorde, a gente vendeu quase 3 milhões, só no nosso canal, fora os outros canais web, a gente tem vários outros canais web. Então, já passamos dessa meta. Então, como vender na internet? Eu queria começar a vender. Então, essa é a minha dica, assim, a primeira venda é mais importante. Eu sempre, quando eu quero fazer uma coisa, sempre digo que a primeira venda é mais importante, porque só vai existir a segunda venda depois da primeira venda. Uma coisa lógica, né? Bobagem. Mas não é bobagem, não. Porque às vezes a pessoa fica muito lá pensando em como vai vender 1 milhão e não se preocupa com a primeira venda. E a primeira venda ela é mais importante porque nela está o conceito de tudo que tu acredita. Na tua primeira venda, quando fala primeira venda, não é só o primeiro ticket, mas é toda a entrega. O que tu quer entregar? Qual é o diferente? Ninguém precisa mais de um site de e-commerce. Eu acho que todo mundo vive bem com todo site de e-commerce que tem. Então, para que tu vai abrir outro site de e-commerce? Tu tem que oferecer alguma coisa diferente para a pessoa. Então, eu acho que quando tu atende necessidades, quando tu entrega valor, quando tu não entrega o produto, são conceitos muito profundos, conceitos que eu demorei também para entender. Aí tu começa a ter algum negócio de verdade, algum negócio que pode prosperar. Quando tu começa a entregar outras coisas junto com o teu produto. Então, onde é que tu define isso? Na tua primeira venda. Como que eu vou entregar? Qual o prazo que eu vou entregar? Como que eu vou entregar o produto? Quanto que eu vou cobrar de frete? Então, tudo isso já está embutido na tua primeira venda. Então, a primeira venda é a coisa mais importante. Quando eu coloquei ele tem um objetivo claro, é assim, o que tu pretende com esse teu negócio? Entendeu? É claro que é muito vago falar isso, mas é a realidade. Muita gente pensa assim, eu só quero vender. Cara, mas se tu quer vender, por que o cara vai comprar de ti? Ele pode comprar de qualquer um. Tu é só mais um querendo vender, todo mundo quer vender. Agora, o que tu quer fazer? Tu quer construir uma história, tu quer entregar rápido, tu quer satisfazer o cliente, tu quer resolver o problema do cliente, o que tu quer? Se tu quiser alguma coisa que a outra pessoa também queira, olha, talvez aí tu tenha um negócio que vale alguma coisa. E é isso que eu fico pensando todo dia. O que eu posso oferecer para o meu parceiro, para o meu cliente, que ele queira? Então, ter um objetivo claro. Isso que eu coloquei porque eu vi um documentário acho que o nome dela é Iris Apfel, e ela falou uma coisa que eu achei fantástico. Ela falou assim, perguntaram para ela por que ela não para, não descansa e tal. Ela falou, no mundo tem tanta coisa esperando ser feita. Eu achei lindo isso daí que ela falou. Olha quanta coisa está esperando alguém ir lá e fazer. Nossa sociedade, o nosso país, também quanta coisa alguém está esperando alguém ir lá e fazer. A gente está esperando que alguém faça também muita coisa pela gente. Mas quanta coisa a gente pode fazer que está esperando ser feita. E o mais legal é que essa senhora ela tem 92 ou 93 anos. Então, isso que eu achei mais legal. Entendeu? Alguém que tem 93 anos e está buscando coisas para fazer, coisas novas. E a gente está aqui, a gente tem tanta coisa esperando ser feita. Aqui eu vou contar um pouquinho a história da minha primeira venda, só para vocês entenderem como eu queria vender na internet. A minha primeira venda, o site já estava uns 4, 5 meses no ar, 6 meses, e não aceitava cartão de crédito, nada, não tinha boleto, mas aceitava o pedido e tinha um número de depósito de conta. Assim, entendeu? Era desse jeito. E um cara fez um pedido. Quando ele fez o pedido, a primeira coisa que eu fiz, eu ia todo dia, nem olhava se tinha pedido, não, porque eu estava só melhorando o site, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas eu vi que entrou um pedido. Eu pensei, o que é isso? Será que alguém fez um teste? Mas daí eu vi que era do Rio de Janeiro. Eu falei, porra, ninguém ia fazer um teste no Rio de Janeiro, a empresa é daqui, né? Então,
não é um teste, ó, já é um bom sinal. Será que ele depositou esse dinheiro? Daí liguei para o financeiro da empresa. O financeiro da empresa nem me conhecia, nem sabia o que eu fazia lá. Eu ia todo dia trabalhar lá. É sério? Vocês estão rindo? O financeiro da empresa não sabia, ninguém sabia na empresa o que eu estava fazendo lá. Sabia que tinha um cara que entrava lá e entrava na sala lá e ficava lá o dia inteiro e saía e tal, mas ninguém entendia o que eu estava fazendo. Também, falta de planejamento é aquelas coisas que começam bem assim, incipiente. Não estou dizendo, não é o certo fazer isso, hein? Mas foi assim que começou. E daí, o financeiro disse que pagou. Eu pensei, nossa, que legal, vendi. Primeira venda. Esse cara deve estar desesperado para comprar isso. Era uma peça de uma máquina de lavar. Esse foi o primeiro produto que a gente vendeu na Web Continental. Eu estava colocando peça porque eu achava que era mais fácil de indexar, porque peça era uma coisa que ninguém vendia. Eu mesmo fazia os cadastros de produto, eu fazia tudo, né? E um cara comprou no Rio, eu falei, pô, acertei, vendi um, né? E liguei, fui lá no departamento de peça para pegar peça, porque não tinha integração, não tinha nada. Fui lá no departamento de peça, fui pegar a peça e ele me disse, não tem mais essa peça. Porque o estoque não conversava, eu tinha feito uma leitura de estoque sei lá quanto tempo e não tinha mais a peça. E eu disse, nossa, daí eu procurei o dono da empresa, falei, eu vendi uma peça e não tem a peça, mas eu quero entregar a peça para o cliente. O cliente quer a peça. Ele disse, tá, mas como tu vai fazer? Cara, não sei, onde é que eu consigo essa peça? Daí ele disse, vai no concorrente lá que os caras devem ter. Eu falei, cara, é sério, cara? Então liga lá pro cara, vê se os caras têm para ele não perder a viagem. Daí a gente ligou, pegou os telefones, nem sabia quem era concorrente, quem vendia peça. Daí tinha um que tinha peça. Eu tinha vendido a peça por R$45 e mais uns R$50 de frete, eu acho que era. Era assim. O frete era mais caro, um pouco mais caro que a peça, eu acho. Mas dava uns R$90. Eu peguei o carro e fui lá no concorrente comprar a peça e comprei a peça por R$70 e poucos. Já mais caro que eu tinha vendido no site. Mas comprei a peça, né? Fiquei feliz, comprei a peça. Fiquei lá 2 horas colocando no estoque da empresa para emitir a nota fiscal. E daí emiti uma nota fiscal, fiz a embalagem, tudo, fui no correio, né? Fui no correio, o frete para o Rio de Janeiro em Sedex era acho que R$48, R$50, ao todo davam R$120, a brincadeira, e um dia inteiro de trabalho, né? Que eu perdi nessa função. E fazer a embalagem, como é que manda, tudo isso, nada, entendeu? Eu sabia exatamente como fazer. Então, assim, não se apavore, entendeu? Quando ela não sabe fazer nada. Eu acho que a vontade, ela supera tudo. E eu não queria desistir daquela venda. Eu fui lá e entreguei. Só que daí quando eu perguntei o preço, eu perguntei, tá, e Sedex 10, quanto que é? Daí ele disse assim, Sedex 10 sei lá, 20%, 30% mais caro, dava uns R$140, 130 e poucos reais. Eu falei, não, então eu quero Sedex 10. Porque eu quero entregar para o cara rápido. Entendeu? Ele comprou a peça hoje, cheguei, ele vai chegar amanhã às 10 da manhã e já vai estar com a peça. Daí mandei para o Sedex 10. Chegou 10h01 da manhã do outro dia, eu liguei para o cliente, né? Daí eu liguei para ele, não lembro o nome dele, e perguntei para ele, o senhor recebeu a peça? Como é que está? E daí ele disse, sim, recebi. Daí eu disse, tudo certo, a peça, não sei o quê, animado, né? E ele, tudo certo. O cara não estava animado, eu estava animado. Entendeu? Daí o cara não tinha o que falar para ele, tá, então tá. Ele deve ter achado que a internet funcionava, beleza, né? Mas eu estava muito mais a fim de fazer a venda do que ele de comprar a peça. Mas ele devia estar desesperado, não ter achado a peça em lugar nenhum, para procurar na internet e comprar de uma empresa que ele não conhecia, em Porto Alegre, com depósito bancário. Então, isso já mostra um monte de coisa sobre a necessidade do cliente, sobre entrega de valor. Ele aceitou pagar mais caro um frete do que o preço de um produto. Olha quanta informação eu ganhei com essa venda. E eu só fiz isso uma vez, gente, senão eu teria quebrado. Eu nem estava aqui contando história, tá? Porque vender com prejuízo não sou adepto, não. Mas eu aprendi muita coisa nessa história. Aprendi muita coisa sobre valor, sobre produto, sobre entrega.
E eu pensei muito sobre isso. Então, meu objetivo, então, eu tinha feito a minha primeira venda. Eu já tinha colhido algumas informações. Então, eu queria fazer 5 vendas, uma venda por semana, na verdade, mas já na mesma semana já deu outra venda. Eu queria fazer, então, 5 vendas por semana. Eu pensei, eu tenho que fazer 5 vendas por semana. Essa era a minha primeira meta. E comecei a divulgar em blog, então a gente não gastava dinheiro em mídia. Bem no começo, porque nada funcionava, né? Não tinha nem cartão, nada. Daí, comecei a fazer umas vendinhas. Isso daqui funciona. Daí, logo em seguida, a gente conseguiu colocar o cartão, o boleto, tal, que já estava bem na finaleira, assim. Daí, comecei a fazer alguma marketing e tal. Daí, minha meta virou 5 vendas na semana, já estava batida, 5 vendas no dia. Daí, estava conseguindo 5 vendas por dia. Daí, eu pensei, agora eu preciso de 50 vendas na semana. Daí, consegui 50 vendas na semana, daí 50 vendas num dia. Daí, consegui 50 vendas num dia. Daí, minha meta é 500 vendas na semana. 500 vendas na semana. Demorou um pouco mais. 500 vendas num dia. E assim foi. 1.000 vendas na semana, 1.000 vendas no dia. Depois virou valor. Vender... Me lembro que a minha primeira meta era vender 150 mil, né? Porque pelo menos eu me livrava da despesa. Eu tinha um colaborador, era só eu e ele, o e-commerce. E eu pagava ele do meu bolso. Então eu sabia que quando eu vendesse 150 mil, eu não ia ter o custo dele. Então já era um lucro para mim. Então, e o meu dinheiro também estava acabando, né? Então, eu sabia que eu tinha que bater minha segunda meta, que era para receber alguma coisa. Então, eu estava correndo atrás dessa meta. Depois, minha meta virou fazer o primeiro mês de vender 1 milhão, que 1 milhão sempre é um valor emblemático, né? A gente levou algum tempo para vender isso daí, eu acho que depois que a gente começou a vender, uns 8 meses, 10 meses, depois que começou a vender, não do site. 1 ano e meio depois que eu comecei, a gente levou para vender R$1 milhão. E depois a minha meta virou vender 1 milhão num dia. Imagine vender 1 milhão num dia. Daí a primeira vez que a gente vendeu 1 milhão num dia, a gente estourou champanhe e tal, foi legal. Depois a meta virou vender 10 milhões no mês. Ainda não vendi 10 milhões num dia, mas a gente virou vários canais da internet. Para vocês entenderem o impacto que isso deu na empresa, quando eu entrei na empresa tinha 30 funcionários. No auge, a gente chegou a ter, antes da crise, a gente chegou a ter 240 funcionários. Sem contar terceirizado, sem contar os CDs, a gente só tinha um CD em Porto Alegre, hoje a gente tem CD em Espírito Santo e Minas Gerais. A empresa internet não... Quando a gente entrou, a gente era o último canal, depois, sei lá, de um ano e meio, a gente virou o terceiro canal, depois de mais um ano, a gente estava em segundo canal, a gente perdia para a distribuidora deles, que tinham 500 representantes e tal, e depois a gente já virou o primeiro canal. Depois a gente desgrudou, né? Depois, somando todos os canais, não dava o que a gente vendia. E hoje a gente representa mais de 80% da venda da empresa, que tem 32 franquias, tal. Nesse número de funcionários, não contei os franqueados, que são terceiros, são donos do negócio, né? Então, a internet impactou muito a vida da empresa. Ontem eu estava lendo, pegando isso que o Denis falou, eu estava lendo o balancete da Americanas, do trimestre, do terceiro trimestre, e comparado com o ano passado. Até nem vou falar valor, porque eu não posso errar o valor, mas eles cresceram muito em faturamento, Americanas. Então, todo mundo reclamando de crise, e Americanas cresceu muito, principalmente por causa do marketplace deles. Eu não vou entrar em diálogo aqui assim de marketplace, coisa, eu sou muito contrário, isso daí eu acho que todos os varejos estão dando um tiro no pé, porque a gente vai ficar refém dos caras, mas é bom, eu faço marketplace com eles também, então é complicado, mas não é o objetivo da conversa aqui. O que eu sempre procurei? Eu gosto muito dessa frase, tá? Porque eu acho que o ser humano ele tem que se lembrar das origens. E na nossa origem a gente habitava uma caverna, e a gente era um bicho frágil e tal lá, que tinha que se esconder de tudo que é bicho, que estava sempre morrendo em qualquer ameaça. Daí alguém teve a ideia de pegar um pedaço de pau e amarrar uma pedra. Meu tempo aqui, eu coloquei um timer aqui para não passar o tempo. Então vou tentar correr agora.
E a gente começou a combater bichos muito maiores que a gente. Eu sou muito otimista em respeito à humanidade. Até tem um livro que eu vou indicar no final, Abundância, que eu acho que é muito legal a pessoa ler para... Eu compartilho muito, eu acho que o futuro vai ser maravilhoso, apesar dos pesares. Então, acho que as ferramentas, com o uso da ferramenta, tu ganha potenciais de fazer coisas que tu não consegue fazer. Então, eu sempre tive isso na mente. Eu sempre procurei boas ferramentas. E foi por isso que eu fiz a Web Global. A Web Global, a minha ideia era assim, eu queria alguém que atendesse uma necessidade minha. Era simples assim. Então, eu queria entender sobre o mercado, eu queria ter visões estratégicas de como tomar decisão. Eu queria para mim. E quando eu comecei, que encontrei o Juliano, que a gente começou a ver isso daí, eu pensei, por que não oferecer isso para o mercado? Aqui tem algumas ferramentas que a gente usa na Web Continental, né? Que são ferramentas do Google, que todo mundo deve conhecer aqui. A gente é parceiro aqui da Mateada, da F1. A gente usa SEMrush, é uma ferramenta que eu gosto muito. A gente usa a ferramenta da Web Global. A Web Continental é uma empresa, a Web Global é outra, tem sócios diferentes. E a gente acredita muito que as ferramentas e qualquer outra ferramenta que a gente usa ClearSale para análise de risco. Eu tenho uma história muito legal de contar como eu aprendi sobre análise de risco. Eu aprendi do pior jeito possível, que é levando uma fraude grande e quase me quebrando. Então, tu aprende muito no erro. Entendeu? Hoje está fácil, hoje tem bastante ferramenta. Então, eu acho que tem que usar todas as ferramentas possíveis. Tudo que é ferramenta, só que tem que usar, né? Tem que comprar e usar, porque muita gente compra a ferramenta e não usa. A ferramenta, ela acaba te dando potencial. Isso aqui é um view da ferramenta da Web Global, onde a gente monitora os preços e monitora até preços de produtos que a gente não tem, mas que podem ser substitutos, e a gente procura oportunidades no mercado para comprar produtos que a gente não tenha, e essa foi uma ferramenta fundamental no nosso crescimento também. Então, o que é o objetivo de ferramenta? O objetivo da ferramenta é tu ganhar performance e gerar crescimento. Se a ferramenta não te ajudar nisso, ela está te atrapalhando. Se tu tem um carro como uma ferramenta e o carro estraga de vez em quando, troca de carro, porque tu está perdendo performance. Não interessa o quanto ele é legal, o quanto ele é bonito, não interessa nada. Então, a ferramenta ela tem que servir para te ganhar performance. Desde a idade da pedra, isso. Então, eu vou acelerar porque eu ia falar bem mais coisas e eu me perco. Isso que eu estou descontado hoje, hein, Denis? Imagine se eu tivesse 100%. Então, assim, eu quando li o livro do Falcone, na segunda e terceira página, ele fala assim, bem no começo do livro, é uma página inteira, eu tinha até foto disso, que é, a sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que tu faz. Não existe alternativas. Isso é... Quando eu li isso daí, eu acho que eu fiquei uns 2 dias dormindo mal, por causa desse cara aí. Fiquei brabo com ele. E eu vi a indicação do livro dele numa palestra do Walmart, que eu fui em São Paulo. Então, eu queria compartilhar isso daí. Se tu quer ser o melhor do mundo, se tu quer ser o melhor do teu bairro, se tu tem um restaurante que quer ser o melhor do teu bairro, se tu quer ser o melhor da tua rua, se tu quer ser o melhor da tua cidade, não tem crise, porque tu é o melhor. E não é fácil ser o melhor, mas se tu tem isso contigo, de ser o melhor, com certeza tu vai ser muito bom. Muito bom. Tem uma história, dá tempo de contar uma história ainda? Tem uma história que eu gosto de contar, alguns aí devem conhecer, que é uma história bem batida em vendas e motivação, que é o seguinte, é o guri que tocava pedra na lua. Era um dia de noite, um cara vinha vindo cansado do trabalho, e ele viu um guri tocando pedra na lua. Ele ficou olhando assim, um guri mirando na lua cheia e tocando pedra. E ele passou e aquilo ficou incomodando ele. Mas será que é isso que o guri está fazendo? Será que não é? E tal, e passou, indo para o trabalho cansado. De noite, o que esse guri está fazendo no meio do nada, tocando pedra na lua? E ele passou aquilo na cabeça, pô, eu vou ficar pensando nisso a noite inteira, eu vou lá e vou perguntar para aquele guri o que ele está fazendo. Daí ele voltou, pergunta para o guri, o que ele está fazendo? Daí o guri disse para ele, não está vendo? Eu estou atirando pedra na lua. Daí o cara disse assim, pô, mas tu é louco? O que é que tu está fazendo que está atirando pedra na lua? Não sabe que tu nunca vai acertar a lua? Daí o guri disse para ele, olha, tio, até acho que eu nunca vou acertar a lua, mas eu nunca vi um guri
quer tirar as pedras mais longe que eu. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. O mundo é feito de ideias. Então, esse livro aqui, eu sempre tento terminar com algumas indicações do livro. Depois que eu vi a palestra do Walmart, eu achei isso muito legal, porque é uma troca e livros, a pessoa que escreve um livro, normalmente ela dedica muito tempo, muita hora, querendo fazer o melhor que ela pode. Então, eu acho que a gente não tem o direito de ler o livro muito rápido, assim como quem está lendo um jornal, que o cara fez em uma noite, uma notícia descartável. O livro, às vezes, a pessoa demorou muito tempo. Então, claro que cada um tem o seu livro, mas existem vários tipos de livros diferentes. Esse é um livro que mudou muito a minha vida, eu tive a sorte de ler ele quando eu tinha 18 anos de idade. Esse é um livro que eu li há pouco tempo, que ele fala muito sobre o subconsciente, sobre as decisões que as pessoas tomam. E quando tu lê ele, tu descobre que o ser humano é nada racional. Eu já sabia disso por experiência própria, né? Todo mundo sabe disso. Mas aqui ele te dá bases para te ter certeza disso. Antes de eu ler o livro, eu achava que todo mundo era louco. Depois que eu li o livro, eu tenho certeza. E esse é um livro que eu estou lendo, não terminei de ler, mas é um livro que o pouco que eu já li dele me dá a convicção de poder indicar ele. Ele fala tudo que esse cara acredita que vai ser o futuro e tal, mas ele te quebra muito paradigmas sobre as coisas que todo mundo fala, que vai acabar petróleo, que não sei o quê, que o mundo... Ele te mostra outras verdades que eu acho muito legal para libertar a mente, para te ver que tem muita coisa que pode ser feita e muitas verdades que... Eu me lembro quando eu era guri, eu li... As plaquinhas estão subindo. Eu li uma matéria que dizia que a cidade de São Paulo ia ficar inabitável, sei lá, no ano de 2000 e pouco, por causa que os carros poluíam muito e que ia ter muito carro e que ninguém ia respirar. Hoje, é verdade o lance do carro, tem muito carro. Só que hoje os catalisadores, o carro de hoje, ele polui 90 e poucos % menos que um carro da época que a matéria foi escrita. E ele não contava com isso quando escreveu a matéria. Então tem muitas decisões que tu toma baseado em verdades atuais, tipo quando eu fiz o e-commerce, ninguém passa o cartão na internet. Entendeu? Que tu não pode ter essas barreiras mentais, porque as barreiras mentais elas te atrapalham. Entendeu? Tu tem que pensar as coisas situadas no momento que elas vão acontecer. Então aqui não sei se alguém vai falar, para falar do mercado ser um pouco otimista dentro desse momento de crise e de impeachment e de tudo. Nossa população é em torno de 200 milhões. Hoje a gente tem ativos na internet mais ou menos 100 milhões de pessoas. E temos, esse é um dado da ABECOM, e temos mais ou menos a metade que fazem compras na internet. Então, se a gente aumentar só a quantidade de pessoas que faz compra na internet, o mercado já vai aumentar muito. Se a gente conseguir colocar mais gente no digital, vai aumentar muito. Então, tem muita gordura, por isso que o e-commerce cresce apesar de tudo. Então, isso aqui é só para a gente notar que, essa é uma foto bem batida, como o mundo está mudando, o comportamento, as pessoas estão mudando de comportamento. Isso aqui, ó, num hiato de 8 anos, olha como mudou. Isso é eu não sei o nome disso daí, é a posse do Papa aqui, e aqui também é a mesma coisa, do Papa não sei o que e Papa não sei o que. Entendeu? Então mas o que interessa para mim é o pessoal, não o Papa. Entendeu? Olha como as pessoas... E quando a gente olha isso daqui, parece que isso aqui está impactando a vida dessa pessoa que está filmando, mas não. Aqui tinha uma pessoa com celular, aqui todo mundo celular. Essa pessoa que foi lá, nessa viagem, se ela vem de outro país, ela tirou 3.000 fotos. Ela postou em tudo que é lugar. Ela gerou mais conteúdo que muita revista que fez a cobertura do evento. Uma pessoa. Então, olha o grau de informação que isso gera, a gente não se dá conta. É uma informação exponencial. E ela compartilhou sob o ponto de vista dela, sem interesse nenhum. E daí tu tem opiniões de muitas pessoas. Então, isso é incrível. Isso aqui também isso é uma coisa que todo mundo se dá conta. Tu vai em restaurante, vai em qualquer lugar, está todo mundo conectado. Então, o comportamento das pessoas mudou muito. Então, tu quando
oferece, fala de marketing digital, tu está falando disso daí, tu está falando do impacto totalmente diferente. E é tudo experimental hoje. Não tem nada assim que tu pode dizer, isso funciona. Pode até funcionar, mas não tem garantia que vai funcionar daqui a um ano. E a velocidade das mudanças são muito rápidas. Então, quanto mais troca de conteúdo, informação que tiver, melhor para todo mundo, entendeu? Porque é o único jeito da gente se destacar. Eu gostaria muito que o meu estado aqui, o Rio Grande do Sul, que eu acho um estado, eu quando vou a São Paulo, eu sou gaúcho, posso falar mal do gaúcho por isso, eu gosto muito daqui, a gente é muito retrógrado, a gente demora muito para trocar uma informação, a gente tem medo medo de tudo, medo. A gente só acredita no que... A gente tem movimentos tradicionalistas, não estou falando mal de ninguém, mas que acho que é legal andar a cavalo. Pô, é legal andar a cavalo de vez em quando, mas é muito mais legal andar de avião, andar de helicóptero, andar de jet ski, de qualquer coisa, sei lá, entendeu? Eu acho que o mundo está mudando, entendeu? E acho que essas coisas atrapalham a gente, atrapalham a gente ficar pensando se o cara transa com cara ou se a menina transa com menina. Cara, o que tem a ver com isso? Deixa os caras ser felizes, entendeu? E nosso estado tem muito disso. Quando eu viajo a São Paulo, eu vejo as pessoas falando de coisas produtivas. E quando eu fico muito tempo aqui, eu vejo que as pessoas falam de coisas que não produzem nada, entendeu? Então, eu acho muito ruim isso aí, eu acho que a gente tem que mudar, e acho muito legal a gente estar sacudindo o nosso estado e dizer assim, ó, a gente quer fazer alguma coisa diferente, entendeu? E o marketing digital está aqui, a gente tem grandes cérebros, a gente tem uma ótima cultura, todo o Brasil respeita isso, só que a gente está ficando para trás. A gente está ficando para trás de Santa Catarina, estamos ficando para trás do Paraná, a gente está ficando para trás. E se ninguém fizer nada, a gente vai ficar cada vez mais para trás. Então, aqui a gente tem um governador que acha que não pagar salário em dia é razoável, entendeu? Isso eu, como empreendedor, foi a única coisa que eu aprendi em toda a minha vida. Tu atrasa tudo, não atrasa salário, porque todo mundo está contando. E ele acha razoável. Não é razoável. É inadmissível. Eu fiquei com vergonha de ser gaúcho e ser representado por um cara que atrasa salário. Eu acho isso o fim da picada. Faz qualquer negócio, mas não atrasa salário. Eu nunca atrasei salário. Obrigado, pessoal. Ação, persistência, dedicação, vontade, amor, criar riqueza. Esse é o objetivo final. Tá, obrigado. Alô, ei. Fica aí que a gente vai abrir para umas perguntas aí que eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai querer perguntar. Eu não sei se todo mundo, mas muitas pessoas eu tenho certeza que ficou com o mesmo sentimento que eu fiquei das outras 3 vezes e fiquei agora de novo. Dá vontade de sair daqui, cara, vou lá, vou trabalhar também, que dá trabalho, mas dá resultado, né? Se tiver trabalho, dá resultado. Vamos abrir para as perguntas, a gente tem 5 minutinhos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Alguém? Não? Para incentivar as perguntas, eu vou fazer o seguinte, então, a gente tem uma camisetinha dessa aqui bonitinha, só que na cor branca. Quem fizer a primeira pergunta ganha a camiseta. Olha aí, temos uma pergunta. Olá, meu nome é Jonathan. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Denis quando fui conhecer ele. Qual foi a sua motivação? Onde tu tirou toda essa motivação para acreditar na tua ideia? Aonde que tu tirou essa motivação? É difícil falar de motivação e coisa porque a gente vive assim num mundo que tu vê gente que conquistou tudo e às vezes perde a motivação, né? É uma pergunta muito ampla e filosófica. Mas falando de mim assim, eu tenho uma palestra que eu gosto muito que o pessoal fala sobre o Deus interior. O Deus interior é o entusiasmo. Entendeu? O Deus interior é o amor. Tem uma deusa grega que representa isso, eu não sei qual que é agora, mas eu acho que eu tenho isso. E eu acho que eu tenho a sorte de ter isso. Eu gosto do que eu faço. Eu só faço o que eu gosto. Eu não trabalho por dinheiro. Eu gosto de dinheiro, mas não trabalho por dinheiro. Eu trabalho para fazer uma coisa legal. Isso me motiva. Me motiva eu chegar num lugar onde eu sei que tinha 30 pessoas e hoje tem 200 trabalhando. Me motiva não ter uma empresa que não tinha ninguém e hoje tem 35 funcionários, que é o caso da Web Global. Então, isso me motiva muito. Me motiva eu saber que eu posso estar ajudando outras pessoas do meu jeito. Então, isso me motiva muito. Me motiva muito saber que
O mundo tem tanta coisa para ser criado, e quem falou isso foi uma senhora de 92 anos. Então isso me motiva muito. Me motiva muito saber que a vida pode ser muito melhor do que ela é. Para todo mundo. Isso me motiva muito. Olá, tudo bom? Eu sou a Ana Lu. Eu vi que tu falaste ali a questão da tua primeira venda, que para o negócio acontecer foi em torno de 6 meses, né, que tu ficaste trabalhando. Como é que tu vê isso? Porque muitas vezes, assim, a gente que é dessa geração nova, a gente é super ansioso, né? A gente quer ver o negócio acontecer o quanto antes, enfim. Como é que tu define essa questão de, tipo, tu esperar 6 meses? Isso tá certo? Esperar esses 6 meses, eu devo ter essa tranquilidade em esperar? Ou eu devo pensar, não, tá demorando muito e será que eu não tô fazendo alguma coisa errada nesse meio tempo? Eu, particularmente, tenho essa dúvida com o meu negócio, né? É Malu, né? Nalu. Nalu. Isso. É o seguinte, eu não esperei, tá? Vou deixar claro isso daí. Eu estava trabalhando todo dia para que ela acontecesse. Eu acho que tu não pode esperar nada. Acho que tem que fazer acontecer. Entendeu? Eu estava vivendo uma época passada, não tinha cartão de dinheiro, eu tinha muitas dificuldades e é isso que eu estava tentando transpor. Tu tem que acreditar, eu também tenho que entender o que tem que fazer para ela acontecer o mais rápido possível. E se teu negócio depende de venda, eu acho que quase todo negócio depende de venda, tu sabe que isso é teu oxigênio. Entendeu? Eu nunca consegui, eu sempre quando bati uma meta de faturamento, eu sempre dizia, pessoal, meta batida, amanhã é tudo de novo. Entendeu? Então, essa palavra esperar, eu acho que, como tu falou, essa geração mais nova que a minha, eles são muito ansiosos, com certeza. Mas não acho ruim ser ansioso. Eu acho ruim tu achar que a coisa vai cair do céu. Isso eu acho ruim. E eu vejo muita gente achando isso. Entendeu? Tem gente que acha assim, se eu fosse a guerra, eu ganharia a guerra. Mas como eu sei que eu ganho a guerra, eu não vou à guerra. Daí espera ganhar a guerra de que jeito? Entendeu? Então, eu acho isso daí. Acho que não pode esperar. Eu acho que hoje tem muita facilidade. Eu acho que vender é fácil. Eu vou dizer o que o Marucho sempre fala. Olha, vender é uma barbada na internet. Tu me dá qualquer produto, eu vendo qualquer coisa na internet. Eu dou consultoria para algumas empresas, e empresas que não acreditavam, e que o mês passado, tenho orgulho de dizer de uma, que é muito minha amiga, até fazer um jabá dela aqui, então, a Automatec, que bateu o recorde de venda de todos os tempos, no meio de crise, e fazendo um negócio que era difícil, porque trabalha para outras empresas, é muito para CNPJ. Então, acho que tu não pode esperar cair do céu, tem que fazer o trabalho. Mas tem muita facilidade, tu está fazendo uma coisa, que tu está falando sobre marketing digital, tu está aqui, tu está fazendo alguma coisa legal, tu não está esperando que a venda aconteça. Então, e não pode esperar. Entendeu? Agora tem que ter noção da realidade e do que tu tem que fazer e as etapas que isso tem que seguir. E não é fácil. Vender na internet não é fácil. Entendeu? Eu falei que eu vendo qualquer coisa, estou me contradizendo, o difícil é ter lucro com isso. Agora, se tu gastar um balaio de dinheiro no Google, balaio de dinheiro nos comparadores, tu vai vender. Só que agora a mágica é tu fazer isso dar lucro. Entendeu? Então fala, Americanas não dá lucro. No balancete da Americanas ontem, estava 80 e poucos milhões negativos. 93 milhões negativos. Só que eles aumentaram o patrimônio líquido deles em 1,5 bi. Então eles deram lucro, né? Mas não tem dinheiro em casa, não sobrou lá na conta final. Mas calma aí, compraram um monte de empresa, compraram transportador, compraram tudo. Não sobrou lucro financeiro, mas quanto que valorizou a empresa? Então, está todo mundo atrás de lucro. Então, assim, é fácil vender na internet, vocês vão falar isso durante o dia inteiro. Eu acho que o marketing é a grande mola. Todo o meu pilar foi feito através do marketing. Entendeu? Todo o meu crescimento foi feito através de marketing e um produto bom. Qualidade boa de produto e marketing. Eu nunca vendi porcaria. Mas já tentaram empurrar porcaria, deu problema para o cliente, tira do ar, não quero vender, devolve para o cara, arruma, faz qualquer negócio. Entendeu? Porque eu sou focado no cliente. Entendeu? Tu tem que entender, eu não sei qual é o teu produto, mas tu tem que pensar qual valor tu quer entregar para esse produto. Daí tem que saber comunicar isso, tem que saber vender isso. Entendeu? E é um desafio. Todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu estou lendo novas ideias para aprender. E ainda mais hoje em dia, quem achar que sabe alguma coisa está morto já. Pode demorar mais um tempo, depende de cada ramo, cada atividade, porque a internet é muito rápida, né? Então, assim, vender é fácil, ter lucro é mais difícil,
E saber o que tu quer, isso é o mais difícil de tudo. Se tu sabe o que tu quer, sabe quanto tu quer vender, qual a tua capacidade, aonde tu quer chegar, isso facilita horror, porque daí tu cria um plano. Eu falei que eu não planejei muita coisa, é verdade, mas assim, ó, eu não planejei como as pessoas têm planejado, assim, documentalmente e tal, mas eu sou muito focado. Sou muito focado. Ninguém me vê na empresa passeando, brincando, e eu aproveito muito bem as 24 horas que Deus me dá todo dia. Entendeu? Então, eu não espero, entendeu? Eu faço acontecer. Tem espaço para mais uma pergunta? Não? Ninguém? Bom, Maurício? Obrigado, Cara, Enzo. Obrigado, muito pessoal. obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.